é uma iniciativa que promove o empoderamento econômico de mulheres. É por isso que nós escolhemos vocês, convidamos vocês para estarmos juntos nesse dia de conversa, para falarmos um pouco sobre eh, os nossos empreendimentos, compartilhar um pouco das vossas histórias aqui conosco, vamos trocar sinergias e falar e vamos se apresentar um pouco aqui para os nossos convidados, os nossos telespectadores. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Aurora. É um prazer tê-los aqui. Especialmente para nós de Moçambique, é muito bom trocar sinergias com pessoas que estão no outro canto do mundo. Muito obrigado mesmo. Então, assim podemos começar. Bruna, nesse caso, podia nos falar um pouco, se apresentar aqui, quem é a Bruna, falar um pouco da sua trajetória nesse caso. Perfeito. Eu sou Bruna Monteiro, eu sou diretora criativa, diretora executiva, né, CEO da Ganda Lava Criativo. A gente é uma agência feita por mulheres e pessoas LGBTQIAP+. Eu fiquei super feliz com esse convite, né, para falar como ser uma pessoa empreendedora, como ser uma pessoa empreendedora LGBT, né, ou queer, como vocês trouxeram no painel, e também sobre a importância da inclusão e diversidade no nosso trabalho. Então, eu vou passar a fala para a Aurora. Quando você me convidou, eu falei, cara, eu tenho que convidar a Aurora. A Aurora Gemelo, ela é diretora de arte, diretora de representatividade na nossa agência. E toda vez que a gente fala sobre a nossa agência, a gente leva nós duas, né? Porque a gente entende que tanto as letras LGBTs como o termo queer significam uma diversidade de pessoas diferentes. Então, obviamente, o meu ponto de vista não contempla tudo, como o meu ponto de vista de Aurora não contempla tudo também. Cada pessoa tem uma vivência diferente, mas a gente acha importante sempre trazer mais de um ponto de vista na nossa fala da nossa instituição. Então, a Aurora vai começar falando, cerca de 10 minutinhos, né? Depois volta para mim, eu falo mais 10 minutinhos e a gente vai fechar a nossa fala sobre como ser pessoas empreendedoras na área de comunicação e também ser LGBT. Tudo bem? Então, vou passar a fala para a Aurora. Olá, boa tarde a todos de Moçambique. Muito obrigada pelo convite. É muito feliz para nós da Ganda estarmos aqui, com vocês, falar um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto que a gente trabalha, né, desde a criação da Ganda, enquanto agência, enquanto pessoas que empreendem com comunicação de inclusão. Então, é muito interessante a gente poder estar aqui hoje fazendo justamente essa troca, né, de energias e conhecimentos com vocês, direto de Moçambique, mas também fazendo essa conexão com a gente aqui no Brasil. Então, estamos muito felizes mesmo com esse convite e com poder passar, né, um pouquinho do que a gente trabalha e um pouquinho do que a gente faz. Aqui eu vou dar uma perspectiva um pouco pessoal, a princípio, sobre o meu caminho, né, enquanto uma empreendedora, enquanto pessoa LGBT também, estando na comunicação. Acho que Bruna também vai trazer um pouquinho disso na visão pessoal dela, mas depois a gente vai conseguir também, né, e também estar presente na nossa trajetória, falar um pouco de como a comunicação acaba chegando nisso na empresa, né, e como a gente também trabalha juntas, nesse sentido, tá bem? Então, a minha vida, antes de ser empreendedora, ela vem muito baseada no caminho das artes. Desde minha infância, desde o meu processo de criação, minhas referências, familiares e as referências da minha rotina, sempre fui muito alimentada com esse olhar artístico. Na minha família, eu sou a única pessoa artista, mas sempre tive um grande apoio para seguir esse caminho e também encontrei pessoas que me apoiaram nesse caminho, para poder investir, né, nesse sonho. Então é um sonho que veio desde a minha infância, é algo que eu sempre estive presente na minha vida. Eu cresci olhando pinturas, olhando uma avó que costura, uma avó que pinta, e foram
essas pessoas da minha família que me influenciaram cada vez mais para acreditar no que eu queria e para acreditar nesse sonho, né? A gente tem algo comum na vida da maioria das pessoas, que é aquela clássica pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? E naquela época, ainda criança, é, super encantado, né, com todas aquelas informações e todas aquelas referências, falava, nossa, eu quero ser artista, eu quero desenhar, quero trabalhar, fazer isso toda a minha vida. E foi o caminho que eu acabei seguindo. Como eu disse, eu tive bastante suporte de pessoas com quem eu cresci junto, e o suporte da minha própria família para poder seguir esse caminho. E aí, quando eu já estava ali finalizando o ensino médio, no ensino básico, e já começando a entender como é que seria a minha vida profissional a partir desse sonho, eu comecei a pensar o que eu conseguiria fazer a partir dali para poder me sustentar, para poder me dar suporte na minha vida pessoal, financeira e na minha vida adulta também, né? Porque a gente cresce com o apoio da família, a gente cresce com esse ciclo de pessoas que estão ao nosso redor, mas nesse caminho a gente começa a trilhar novos caminhos sozinhos, né? Desenhar novos caminhos sozinhos e conquistar novos caminhos sozinhos. E foi aí que eu decidi transformar a minha arte, a arte que eu fazia, vindo das artes plásticas, vindo das artes visuais. Então, a princípio, eu trabalhava com ilustração, com pintura, com desenho, e eu decidi transformar essa arte minha em um empreendimento. Eu decidi transformar essa minha arte, esse talento que eu tinha, esse sonho que eu tinha, em algo que pudesse me dar suporte na minha vida pessoal. Tanto suporte financeiro, mas também o suporte de me consolidar estando socialmente, né, inclusa no mercado de trabalho, mas também na produção cultural e temas afins. Com essa decisão, eu acabei deixando um pouquinho de lado as artes visuais, as artes plásticas, e decidi me formar, fazer uma formação enquanto designer. Então, eu sou formada tecnicamente enquanto designer gráfica. Então, foi uma formação que eu fiz em 2015, 2016, assim que eu terminei o ensino básico, e entender como transformar a minha arte nesse empreendimento me ajudou a hoje consolidar o local que eu estou construindo e ocupando e passando para outras pessoas, né? Hoje eu trabalho na Ganda enquanto comunicadora, sou diretora de arte na Ganda, então eu trago essa minha formação de designer é, para esse trabalho, né, enquanto diretora de arte, e também trabalhando com comunicação visual, mas também trago um pouco da minha história, um pouco dessa trajetória, não só para o trabalho que eu faço na Ganda ainda enquanto diretora de arte, mas também com o trabalho de impacto e inclusão que a gente acaba fazendo na agência, né? Eu sou uma mulher transgênero, então acho importante trazer isso dentro da minha trajetória. É, essa identidade de gênero, né? Essa percepção de gênero acaba acontecendo ali exatamente no mesmo momento que eu estou também me formando enquanto designer. Então existe um processo de transição de carreira, né? Saindo das artes plásticas e artes visuais para o design gráfico, mas também me percebendo na minha vida pessoal. Então transitando de gênero nesse mesmo tempo. E é nessa junção dessas duas transições que eu começo a entender o tipo de trabalho que eu quero fazer com a minha profissão. É, eu trabalho com design já há 8 anos. É uma carreira que venho construído pouco a pouco, né, dentro dos nossos processos de percepção e de encontro com outras narrativas. Eu começo justamente com esse desejo de transformar a minha arte em um trabalho. Então, a minha proposta, enquanto diretora de arte, enquanto formada, né, uma pessoa formada em design, é justamente fazer essa mescla de trazer um visual mais artístico, de elaborar e pensar um campo artístico para dentro da comunicação. A gente que trabalha com comunicação, a gente tem a tendência a ver algo muito técnico, né, dentro do campo do design. Na base do design, por exemplo, a ideia é que o design seja uma linguagem que solucione problemas. Mas, além de solucionar problemas, eu identifiquei na minha trajetória enquanto designer que eu poderia também transformar isso em arte. Então, eu poderia transformar essa comunicação visual em algo
atrativo, em algo interessante que pudesse aproximar as pessoas. Então, eu acabo juntando um pouco da minha trajetória pessoal com a minha formação técnica e trago isso na minha trajetória enquanto designer. Desses 8 anos formada enquanto designer, 4 anos e meio eu trabalhei de forma freelancer. Então, nesses 4 anos e meio, eu acabei trabalhando com vários clientes, né, que eu acabava atendendo ali de forma mais pessoal, de um para um, geralmente a gente chama, mas justamente nesse campo de criação e comunicação visual, pensado num olhar mais artístico, né? E aí eu fui me consolidando justamente com esse tipo de linguagem. Então, meu trabalho foi começando a ficar mais convidativo e mais interessante, porque a minha linguagem enquanto designer era, de fato, trazer algo novo para dentro desse campo da comunicação visual, né? Era, de fato, trazer uma comunicação visual mais atrativa e que trabalhasse e falasse também, além de solucionar os problemas do design, mas também se tratasse ali de um campo mais artístico, né, e mais atrativo para quem via. E aí, logo depois, comecei a trabalhar enquanto diretora de arte, já dentro do campo mais técnico da comunicação, né, já trabalhando em agências. E logo depois comecei a fazer o trabalho na Gandalab Criativo. E também tem esse trajeto, né? Eu entro enquanto diretora de arte, trazendo essa expectativa, esse estudo, né, visual de tornar a comunicação visual mais atrativa, mas também dentro do escopo da Ganda, começando a trazer também esse visual mais inclusivo para dentro da comunicação visual e para dentro do design que eu trabalho. Então, a gente começa a entender como fazer a mescla, né, dessas multilinguagens. Trazer a solução do problema do design, trazer um visual interessante, mas também comunicar com impacto. E isso acaba sendo o nosso eixo, né? As linguagens que movem a gente dentro desse processo de construção. Mas logo depois que eu comecei a trabalhar enquanto diretora de arte na Ganda, Bruna me convidou para ser gestora de projetos de diversidade e inclusão, justamente por entender que com a nossa voz, né, e eu falo da minha voz enquanto mulher transgênero, brasileira, nordestina, formada no campo de criação visual e design, então uma formação técnica nas artes tecnológicas, né, e trazendo a minha presença de forma positiva para quem vê a gente e para quem acessa o nosso trabalho. Pensando em dados técnicos e sociais no Brasil, o Brasil é o país que mais mata pessoas transgêneros no mundo. Então, estar aqui hoje, por exemplo, nesse encontro, e ter a minha formação e já trabalhar com design há 8 anos e empreender na área, é um diferencial da nossa comunidade aqui no Brasil, a comunidade de pessoas transgêneras especialmente. Então, é muito importante me fazer presente nesses encontros e me fazer presente no trabalho que a gente faz enquanto Ganda Lab Criativo, mas também no meu trabalho pessoal ainda como freelancer, né? Me colocar presente na comunicação visual, uma comunicação visual que cuida, né, da sua beleza, do seu impacto, mas também que cuida nesse campo da inclusão, nesse campo de socializar pessoas e de inserir pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho, mas também no mercado de comunicação. E isso acabou sendo um pouco do trajeto e um pouco da importância de querer me ver cada vez mais presente. Para mim é muito importante, muito interessante, e geralmente penso nisso, quando na Ganda a gente vai ter uma reunião com algum cliente e esse cliente vê que, de fato, a nossa comunicação, nossa empresa e as pessoas que trabalham nela são, de fato, pessoas diversas. E aí eu fico pensando, assim, muito na minha vida pessoal, de que essas pessoas talvez estejam vendo pela primeira vez uma mulher trans que é designer e trabalha com isso há 8 anos. E trabalha com isso com excelência, com boa entrega, com boa técnica e com todo cuidado, né? Que essa entrega, que esse trabalho precisa ser feito. Então, eu acabo trazendo um pouco da minha trajetória pessoal, justamente porque ela se confunde ali no mesmo momento em que eu me formo enquanto designer, para o meu trabalho, trazendo a importância disso, de me fazer presente dentro da comunicação e dentro do designer, enquanto uma mulher trans brasileira e nordestina.
Eu acho importante, tenho pensado cada vez nisso, na, na beleza, né? E de fato na importância de trazer a minha presença não só para outras pessoas, e as pessoas cisgênero especialmente, né? Mas também para outras pessoas trans que querem se consolidar e querem trabalhar na mesma área, para elas verem que é possível, né? A tecnologia é um recurso de grande suporte para a nossa humanidade. A gente tem visto cada vez mais, né, a tecnologia sendo usada como um suporte de evolução, de inclusão e de novas oportunidades de trabalho. Então, pensar na importância de incluir pessoas LGBTQIAPN+, dentro do mercado de trabalho da tecnologia, a gente está dando um suporte para que essas pessoas consigam se consolidar enquanto indivíduos sociais dentro de suas vidas, para que elas tenham, né, suporte financeiro, suporte de saúde, suporte de lazer e uma vida social tranquila para conseguirem realizar os seus sonhos, né? Os seus sonhos lá de infância. Hoje eu me vejo realizando o sonho que eu tinha enquanto criança. Infelizmente, eu me afastei um pouco das artes visuais e das artes plásticas, mas ainda assim eu consigo ver a raiz e o coração e o sonho daquela criança que eu fui no trabalho que eu faço hoje. E o trabalho que eu faço hoje é justamente esse de contar histórias e pintar e criar histórias para outras pessoas. Então, tenho visto que cada vez mais é importante, né, que eu me veja enquanto empreendedora, que eu me veja enquanto pessoa que está produzindo conteúdo dentro do mercado de trabalho de comunicação, e que eu me veja também enquanto uma mulher trans que está ocupando e realizando esse trabalho, para que outras pessoas possam se inspirar, para que outras pessoas possam entender que elas também podem acessar esse lugar. Eu falo muito sobre acesso, porque apesar de ter chegado aqui hoje, apesar de poder me comunicar e ter essa abertura e acolhimento de muitas pessoas, ah, a trajetória da minha vida e a trajetória da minha vida no Brasil, né, de mulheres trans e travestis no Brasil, é uma trajetória de muita luta, é uma trajetória que não é fácil, é uma trajetória que a gente está a todo momento precisando se reafirmar, né, enquanto indivíduos. Então, eu chego hoje aqui entendendo que eu lutei muito por isso. E se eu lutei muito por isso, para poder ser quem eu sou hoje, eu também consigo lutar bastante para conseguir ter um trabalho e uma boa entrega com o que eu acredito, né, com o que eu me proponho a fazer. Então, esse é um pouco da trajetória que eu trago, assim, da minha vida de empreendedora. Além do design, eu acabo trabalhando com outras áreas de criação, né? Como eu venho da arte desde a minha infância, eu acabei procurando entender e experimentar muito nesse caminho. Então, além de designer, eu sou atriz, tenho uma formação profissional enquanto atriz e trabalho também em outras áreas de criação e de criativo. E uma coisa que eu acho importante de salientar é que trabalhar com arte na sua natureza também é empreender. A gente também precisa criar estratégias, a gente também precisa criar um suporte financeiro, a gente também precisa criar e trabalhar e construir todas as etapas que o empreendimento também precisa ter feito, precisa ter para ser realizado, né? Então, se visualizar enquanto empreendedor ou empreendedora é de uma força muito importante para entender que o que você faz é também uma conquista de futuro, né? É também um lugar profissional, é também um lugar de validação e um lugar de excelência pelo que você tem estudado e pesquisado durante toda a sua vida. Essa é uma passagem rápida na minha vida, assim, um pouquinho da trajetória que eu trago, né, enquanto artista, mas também enquanto empreendedora. E agora eu vou fazer o convite para a Bruna, trazer também um pouquinho da perspectiva dela e também apresentar um pouquinho do que a gente faz na Lab Criativa. Muito obrigado, Aurora. É, é, é muito emocionante, fiquei muito emocionado por falar, ver que nós, pessoas da comunidade, podemos ocupar esse espaço, sermos diretores de criativos, ocuparmos, sentarmos em mesas onde em algum momento fomos excluídos. Bruna,
Posso pedir um pouco só o Walter agora se apresentar, se juntar a nós, né? Ele se apresentar. E Walter, seja bem-vindo. Pode se apresentar e falar como é que iniciou a sua carreira, se há alguma conexão com a sua identidade de gênero, a sua identidade com a sua trajetória, com a sua carreira, com o que faz hoje. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Walter Evaristo, sou profissional de beleza. A minha trajetória começa quando ou seja, comecei a fazer um trabalho, eu tinha 5 anos de idade. Aí eu transava minha irmã, fazia, daí comecei a atender meninas ao domicílio, né? Fazia transas para a escola, porém. Agora, se tem a ver com a minha inclinação, não sei, não posso mentir, mas creio que todas elas têm uma força criativa de mente aberta, então acabar inclinando-se. Eu resolvi colocar o meu talento como algo de autossustento, ou seja, fazer daquilo a minha profissão, e pronto, resolvi empreender com isso, e hoje eu tenho um estúdio graças a essa minha profissão, mas antes eu trabalhava para pessoas, depois disso comecei a fazer atendimento ao domicílio e até hoje consegui abrir meu estúdio, por aí. Alguma questão? E muito obrigado. Não, obrigado, Walter. Acho que agora podemos ir para a Bruna. Olá, gente. Preparei aqui um material um pouquinho mais visual para a Uhum, gente fazer a nossa conversa, né? Então, como uhum, a Laura mesmo trouxe, a gente gosta de falar do macro, né, da parte maior da instituição, mas a gente precisa falar também sobre como as coisas começaram, né? Então, eu sou Bruna, eu trabalho há mais de 14 anos com comunicação, sou jornalista de formação, e sou a diretora executiva da Ganda, né, a CEO da nossa agência. Então, eu gosto de começar falando sobre criar, né? Porque eu acho que tudo que a gente está fazendo no mundo é criação, né? Os nossos trabalhos, principalmente a gente que trabalha com criatividade, trabalha muito com criação. Muitas pessoas acham que criar, às vezes, é do nada, né? A gente está criando algo que a gente não tinha nenhuma referência. Só que na Ganda, a gente acredita que a criação ela tem muito a ver com nossas referências, com as nossas experiências e com quem nós somos. Então, se a gente é uma pessoa empreendedora queer, se a gente é uma pessoa empreendedora LGBT, na nossa instituição, isso tem muito valor, porque os nossos pontos de vista e as nossas vivências vão ser potenciais para a gente fazer algo ainda mais criativo e diferente, né? Então, a gente tem essa questão. Criar não é do nada, às vezes é a partir de um processo que já existe e que a gente vai otimizar ou inovar. Na Ganda, a gente é muito fã de Yunus. Yunus, ele ganhou o Nobel da Paz em 2016. E ele tem essa frase, né? Nós temos muita ficção científica, ou seja, a gente tem muito cinema, a gente tem muitos filmes que contam histórias, mas ele gosta do termo ficção social, que é também a gente criar sonhos para o nosso mundo real, né? Então ele acha que a gente precisa primeiro imaginar o mundo que a gente quer para poder esse mundo existir. E uma grande prova é o filme Harry Potter, né? Que é uma febre mundial em que no filme Harry Potter a gente tem fotos que se mexem e hoje, na vida real, a gente também está com fotos que se mexem, a gente está com inteligência artificial que fala. Então, esse filme que tem mais de 15 anos, naquela época poderia ser uma grande mentira e hoje, 15 anos depois, é realidade. Então, do mesmo jeito que no filme isso se realizou, a gente acha que tudo que a gente sonha pode se realizar. Então, a Ganda, ela imagina um mundo em que as pessoas LGBTs, as pessoas queers, elas têm um emprego, elas têm uma voz, e a gente acha que se a gente imagina, isso vai se tornar possível através das nossas ações. Então, para a gente, criatividade é criar solução, como a Aurora mesmo trouxe, né, que o trabalho de pessoa design é criar soluções. Mas para a gente acha que criatividade também é criar um mundo, criar um futuro e contar histórias. Então, eu vou começar contando a minha própria história. Eu tinha sonho de ser fotógrafa,
E eu queria muito ser fotógrafa, eu estudei, fiz colégio, faculdade, pensando muito em ser fotógrafa. Cheguei a trabalhar como fotógrafa de um jornal, porque me disseram que para trabalhar com impacto social, eu só tinha três opções aqui na minha cidade, que é Recife, que é trabalhar em um dos três jornais. Nunca foi apresentado para mim nenhuma outra possibilidade de trabalhar com comunicação que não fosse dentro de um jornal. Então eu acreditei e fui trabalhar no jornal. Quando eu cheguei lá, eu não gostei. Eu me decepcionei em vários cenários, com a forma de trabalhar, com o ritmo de trabalho, que não era um trabalho, um ritmo de trabalho, um dia a dia de trabalho saudável. Então eu estava adoecendo trabalhando dentro de uma instituição e eu comecei a perguntar qual era o meu sonho. Porque o meu sonho era chegar até ali e aquele sonho ele não me respeitava no formato de trabalho, no formato do dia a dia e também nas entregas. Eu queria fazer impacto positivo para o mundo e eu não estava fazendo isso dentro do jornal. Então eu comecei a perceber que os nossos sonhos, eles mudam de acordo com o que a gente também muda. O nosso sonho, ele amadurece quando a gente amadurece e o nosso sonho cresce enquanto a gente cresce. Então, eu gosto quando a Aurora fala, né? Eu estou realizando um sonho de infância de outra forma. E eu também me sinto assim. Eu sinto que hoje eu estou realizando um sonho de outra forma. Se dissessem para a Bruna jornalista que ela ia trabalhar com publicidade, com vendas, com anúncio e ser feliz, ela diria que aquilo era mentira. Só que hoje eu entendi que sim, eu posso trabalhar com publicidade e com anúncio de várias formas, de forma coerente e ética, que é o que a nossa agência busca. Então, eu conheci também o contato do empreendedorismo, né? Então, o programa Choice é um programa de empreendedorismo brasileiro focado em jovens. Então, lá foi quando eu vi pela primeira vez que eu vi assim, Bruna, se não existe o emprego que você sonha, você pode criar. E eu fiz, como é isso? Eu vou ser dona de uma empresa, né? Não parece que cabe a mim, ao meu corpo, um corpo LGBT, o corpo de uma mulher cis. No Nordeste, a Aurora traz essa fala, né? Porque no Brasil, o Sudeste, a parte do Sul, é a que tem mais visibilidade e mais dinheiro. E também ela é mais embranquecida, né? Enquanto a gente sabe que existe essa diferença racial também no Brasil, em questão de acesso de oportunidades. E o Nordeste e o Norte, ele é a região um pouco mais pobre financeiramente. Então, foi quando eu vi que eu, uma pessoa de uma região não tão favorecida do Brasil, também podia criar um negócio, né? Qual é o corpo que empreende? Quantas pessoas têm autoestima de dizer eu posso ser dona de um negócio? Então, a gente gosta de falar aqui do corpo que empreende, do corpo que é empresário, que nós, corpos LGBTs, que não são também as pessoas que têm mais oportunidade, também podem criar essa oportunidade. Então, foi lá que eu vi a primeira vez que eu poderia ser uma pessoa empreendedora. Esse foi outro grupo também, focado apenas em mulheres que podem ser empreendedoras, que foi quando eu fui construindo a minha autoestima para empreender, em que eu poderia, sim, ser uma pessoa dona de uma empresa. Outra fala que a gente gosta bastante de falar na nossa instituição é de Chimamanda Adichie. Ela é uma palestrante e escritora nigeriana e ela tem essa fala sobre o perigo da história única. Ela fala que se a gente só ouve uma história da nossa vida, a gente acredita nela como verdade. Como eu, mais nova, que ouvi que para ser jornalista eu tinha que trabalhar em um dos três jornais da minha cidade. Eu não poderia fazer outra coisa. O problema da história única não é que ela é mentirosa, é que ela é incompleta. Então, quando eu ouvi que como jornalista eu poderia trabalhar em jornal, não era uma mentira, mas era incompleta, porque eu não tinha ouvido que eu podia também ser uma pessoa empreendedora, empresária, dona de uma empresa que também trabalha com comunicação. Então, isso é um pouco que a gente quer trazer essa mensagem, né? Que histórias você está ouvindo, que histórias você pode contar. E dentro da nossa instituição, a comunicação inclusiva e diversa, a inclusão e a diversidade é a base de uma comunicação que dá resultado. Porque se sua comunicação não está incluindo pessoas, ela está afastando pessoas, ela pode estar sendo uma violência. E com essa junção que acaba nascendo a nossa agência. Então, a nossa agência ela é feita apenas por mulheres e pessoas LGBTs, mulheres e pessoas queers, que atende instituições para fazer comunicação com impacto positivo no mundo.
Então, a gente tem mulheres e pessoas LGBTs na nossa agência, a gente tem a criatividade como força transformadora, a gente tem experiência com marcas globais, então a gente já trabalhou com marcas, inclusive, de outros países. A gente trabalha num processo colaborativo, porque a gente acha que todas as experiências das pessoas são importantes para criar algo criativo. E a gente também se torna embaixadores da diversidade, como a Aurora mesmo trouxe, né, nos nossos projetos em que a gente trabalha representatividade e diversidade. Então, a gente já impactou alguns milhões de pessoas com as nossas campanhas. Aqui tem algumas marcas, né? Algumas são internacionalmente conhecidas, como a Pfizer, que é a marca da vacina, né? Na época do Covid ficou muito falada. Muitas marcas elas são muito relevantes aqui para o Brasil, não de forma internacional, mas talvez por ter contato com o Brasil, vocês possam ter conhecido algumas marcas. E aqui são outras marcas que a gente tem parceria como instituição de estratégica, né? Então, dentro da Ganda, a gente tem o Ganda Move, que é o projeto que a Aurora tem a liderança, que é um projeto focado principalmente em impacto de pessoas trans e travestis, mas também pensando nesse lugar de como incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Porque no fim do dia, a nossa agência é uma agência, né? A gente faz identidade visual, a gente faz vídeos, a gente faz campanhas. Mas a gente tem esse projeto educacional que a gente quer incluir pessoas no mercado de trabalho. Então, para a gente, comunicação inclusiva e diversa é o nosso cotidiano e a gente está muito preocupado em refazer o futuro, né? E parte dessa mudança envolve criar espaços de troca como essa, né? Que a gente está conversando com vocês, o Conexão Brasil-Moçambique, que a gente acha que vai gerar transformação e a gente está muito feliz pelo convite de estar aqui conversando com vocês, levando tudo que a gente aprendeu nesses 10 minutinhos de troca. Então, esse presente, comunicação inclusiva e diversa, né? Inclusão e diversidade, algumas pessoas veem como um pedaço do mercado, um nicho do mercado. Mas a Ganda vê como o único mercado que precisa existir. O único mercado que precisa existir é o mercado que acolha todas as pessoas. E é assim que a gente vai criando um novo futuro. Então, isso é um pouquinho do que a gente tinha para apresentar por parte da Ganda. A gente vai passar de volta para Lionel, não sei se estou falando certo, com o meu sotaque brasileiro. É, de destaque nordestino, né? Que vocês também temos sotaques diferentes dentro do Brasil. E aí, esse é um pouquinho que eu queria trazer. Esse aqui está o QR Code da Ganda, né? Para seguir as nossas redes sociais. Mas vocês pode escrever também. E muito obrigado pelo convite, pela troca. Estamos muito disponível para ouvir vocês. Muito obrigado, Bruna. Eu volto agora para a Aurora. Eu tenho uma pergunta agora para a Aurora. E que eu queria saber como é que a sua identidade, nesse caso, né, como uma mulher indígena, quilombola, né, como é que a sua identidade influencia na sua abordagem de comunicação e marketing, olhando como uma diretora criativa? Lionel, eu acho que eu perdi um pouquinho da sua pergunta. Você poderia refazer? Sim, eu perguntava como é que é a sua identidade, como uma mulher trans, uma mulher do quilombola, nesse caso, né, uma mulher do Nordeste, como é que isso influencia na sua abordagem da comunicação e marketing? Perfeito. Se de alguma É, forma influencia ou não? E se isso sim, como influencia? influencia bastante, porque, como a Bruna falou, a gente traz na nossa bagagem, no nosso trabalho, o que a gente vive, né? Então, é essencial que eu traga no trabalho que eu executo, no trabalho que eu faço, na comunicação visual, no design, na criação, um pouquinho da minha história. Dentro da Ganda especificamente, mas também em outros trabalhos, né, enquanto freelancer, a gente sempre prioriza e sempre cuida, principalmente, da representação de pessoas, né? Quando a gente fala de inclusão e diversidade, e principalmente dentro da comunicação e dentro da publicidade, a gente está falando de pessoas vendo outras pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, uma propaganda impressa na rua ou na TV, ou algo visual, geralmente essa propaganda tem a representação de alguma pessoa, né? A foto de alguém, o desenho de alguém. E na Ganda a gente se preocupa em como essa representação pode ser melhor pensada, né? A gente tem uma publicidade que ela ainda representa muitas pessoas brancas. E a gente sabe, pelo menos no Brasil, que a maior parte da população brasileira não é branca.
Então, é importante que a gente traga para a publicidade, para a comunicação visual, as pessoas de verdade, né? As pessoas que existem ali de verdade. Então, a nossa preocupação na Ganda, especificamente, é trazer com que as pessoas possam se ver, né, dentro da comunicação. Como a gente trabalha com diversidade e inclusão, dentro dos nossos projetos com clientes, a gente sempre busca trazer justamente esse olhar, né? Então, a gente sempre sugere ou indica, né, que os nossos produtos tenham a imagem representada de pessoas reais. E o que são pessoas reais? São pessoas negras, são pessoas indígenas, quilombolas, pessoas queer, tanto em gênero quanto em sexualidade, pessoas com deficiência. Então, a ideia que a gente está trazendo e o que eu trago na minha vida pessoal é de sempre cuidar dessa representação ser mais realista, cuidar para que as pessoas se vejam e se identifiquem no que elas estão consumindo no seu dia a dia, seja na publicidade de TV, seja num vídeo que vai passar no YouTube, no TikTok, no Instagram. É, então, são cuidados que eu acabo trazendo, né, para dentro dessa comunicação. Como eu também trabalho, além da imagem em fotografia, né, trabalho com ilustração dentro do design, dentro da criação, quando a gente na Ganda, mas também na minha vida pessoal, enquanto designer freelancer, vou ilustrar ou representar corpos de pessoas, também existe essa preocupação de trazer uma identificação realista. Então, eu sempre cuido de ilustrar também pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas queer no geral. Então, há um pouco desse cuidado que eu trago na minha trajetória enquanto mulher transgênero, enquanto uma pessoa queer, para pensar numa comunicação e numa publicidade, né, uma comunicação visual que de fato fale com as pessoas, que de fato mostre as pessoas de verdade que existem em sua maior parte da população, né? A gente já tem no histórico social, no histórico político, uma trajetória que afasta muitas pessoas, né? Afasta as pessoas negras, afasta as pessoas queer, afasta as pessoas com deficiência, deixando as pessoas brancas ali, em primeiro lugar, né? Sendo o espelho, né? Que a maior parte das pessoas vem. E a gente quer mudar isso, porque a gente sabe que a nossa sociedade é diversa. A gente sabe que a nossa sociedade tem muitas pessoas, tem muitas identidades, muitas identidades sexuais, muitas identidades de gênero, muitas identidades raciais. Então, é importante que a gente diversifique isso no nosso trabalho, enquanto eu, enquanto designer, mas a Ganda enquanto agência que trabalha com comunicação, né? Esse é o nosso propósito, a princípio já, enquanto agência, ser uma agência que é formada por mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, mas também dentro dessas entregas que a gente faz. A gente quer que os nossos clientes também possam é, falar com mais pessoas, falar com todas as pessoas. E todas as pessoas é bastante gente. Mas se a gente pensa nessa comunicação com diversidade e com inclusão, a gente vai conseguir fazer com que mais pessoas se sintam vistas e se sintam acolhidas, né, dentro desses processos e dentro dessas campanhas que a gente faz. É isso. Não sei se te responde. Me responde sim. É, dizer a todos que nos desculpa, Jorge Tieta, pedi aqui que fechasse o micro, obrigado. Dizer a todos que nos acompanham que também podem deixar aqui algumas dúvidas, questões, tipo, para as nossas convidadas. Eu vou agora para o Walter. Walter, o Walter, não sei se me Olá. ouves. Obrigado. Walter, eu gostaria que tu me falasses um pouco, né? Olhando tipo, para o cenário em Moçambique, como é que é a comunicação eh, das empresas, dos empreendedores, considerando a inclusão? Como é que olha, tipo, a comunicação de empresas e Bom, empreendedores em Moçambique, considerando a inclusão? eu Não sei penso que se me existe um grande ouviu, trabalho Walter. a ser feito. Sim, sim, consigo perceber a questão. E penso que existe um trabalho a ser feito, um grande trabalho a ser feito em relação à inclusão, mas creio que ainda é precário, né?
porque existem empresas que ainda fazem a questão de ofuscar este lado que é a identidade ou a orientação dos seus funcionários e até fazem questão de dizer que não pode se assumir e se é, tem que esconder porque por causa do cargo que ocupa. Então, penso eu que ainda estamos numa caixinha e tem que se quebrar. É por aí. Mas acredito eu que só pelo simples fato de existirem pessoas da comunidade que são empreendedoras já em algum momento quebra esse tabu e que, pronto, por causa de questões de necessidade, não necessidade de trabalhar, uma pessoa para com a outra, acabam incluindo dessa maneira. Mas não penso assim, naquilo que é a minha análise. Ok, obrigado, Walter. Bruna, olhando tipo para o escopo, nesse caso, né, da, da Grande Lab, como é que nós podemos criar narrativas autênticas e exclusivas para as marcas? Tipo, olhando para aí, aqui tipo, dando uma dica para os empreendedores moçambicanos. Claro. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que a gente tem até um PPT, uma apresentação, mas eu não vou abrir, não. Vou fazer mais rápido. Eu acho que o primeiro Uhum. ponto é você entender qual a principal mensagem que você quer passar. Às vezes, as empresas querem falar muitas coisas diferentes e não entendem qual é a principal mensagem. Então, eu gosto de dizer assim, se o seu conteúdo de comunicação fosse um filme, quando a pessoa saiu do cinema, ela vai dizer, eu acabei de ver um filme e eu aprendi que. Ou eu acabei de ver um filme e o filme é sobre. Essa frasezinha que a pessoa vai contar é a frasezinha que você tem que garantir que a sua campanha ou a sua mensagem tem que passar. Então, a primeira coisa, passar a mensagem de forma clara. O segundo ponto é entender canal de comunicação. Onde estão as pessoas que eu quero conversar? Eu gosto de trazer um exemplo nas palestras que eu falo assim: não adianta chegar na França e fazer o discurso mais bonito do mundo em português. Na França se fala francês. Então, pensar a linguagem, pensar o meio que você está se comunicando é muito importante. Por exemplo, a gente fez uma campanha muito focada na geração Z, né? Que é as pessoas mais jovens, sei lá, até 22 anos. Essas pessoas, elas quase não usam mais Facebook. Não adianta eu fazer uma comunicação, Facebook, a rede social, né? Então, não adianta eu fazer uma super campanha na linguagem correta no Facebook para tentar falar com as pessoas mais novas. Elas estão no Instagram, elas estão no TikTok. Então, para fazer uma campanha autêntica, é muito importante que você pense o que é que eu quero comunicar, como eu vou comunicar e quais o meio de comunicação que eu vou comunicar. E, por fim, sempre pensar o diferencial, né? Como fazer uma campanha autêntica e exclusiva. Qual o diferencial? O diferencial vai ser a criatividade, o diferencial vai ser o impacto social. Às vezes a gente pode fazer campanhas de formas muito simples, mas a mensagem ser muito forte, né? Por exemplo, a gente está fazendo uma campanha agora sobre reflorestamento. E a gente tem um número muito grande de árvores que foram reflorestadas. Esse número pode ser um grande impacto. Ou eu posso tentar fazer a partir da criatividade. E aí, a gente não criou a campanha ainda, então eu não sei qual que a gente vai fazer de criativo em relação ao meio ambiente. Mas é muito importante pensar nisso, né? Que autenticidade e exclusividade nem sempre fazer algo que nunca foi feito. Às vezes é fazer algo bem feito, algo correto. Tá na mensagem clara, tá com a linguagem certa, tá usando o meio de comunicação correto e tá entendendo qual é o diferencial da campanha, para ela não ser uma campanha esquecida. Todo mundo tem um comercial de televisão ou uma campanha de publicidade que marcou sua infância, marcou sua adolescência. O que que tem de qualidade ali que a gente pode levar na hora de construir as suas campanhas criativas? Então, essa é um pouquinho das dicas que eu poderia passar. Obrigado. Eu vou abrir um espaço para quem quiser fazer pergunta, e depois eu volto. Não sei se alguém quiser, pode falar. Quem tiver uma pergunta.
Se não tiver pergunta, pode falar alguma coisa que você acha que a gente Sim, falou que faz sentido, assim. Bom, eu Ah, tenho. Bruno, você falou isso, eu achei interessante. A gente quer saber Anésio, também se vocês gostaram. Bom, ah, Anésio, seja à vontade. bom, eu gostei muito de ouvir os três. Parabéns, os três são trajetórias interessantes, inspiradoras. Eu tenho alguns pontos aqui. Fiquei muito fascinado com a sua apresentação, Bruna. Não exatamente porque é das melhores entre os três, mas porque trouxe-nos também com imagens, com narrativas visuais que nos ajudaram a conectar-nos um pouco mais e nos sentirmos um pouco dentro da Gandhi. Isso achei super fascinante. Entretanto, me pareceu que contavas como se fosse tudo harmonioso, como se fosse um caminho bem mais fácil de chegar, de alguma forma, que é só sonhou diferente e depois seguiu sonhou como fotógrafo, mas depois viu que não era e ouviu que não podia e depois seguiu um outro caminho. Mas aí surgiram questões bem mais pessoais sobre que desafios reais teve neste trajeto, porque criar uma empresa não é fácil, não sei no Brasil, mas em Moçambique não é, e agora criar uma empresa sendo pessoa LGBT e no contexto brasileiro, onde não só no Brasil, no mundo inteiro é uma minoria, então, eu queria que talvez elaborasse um pouco sobre este lado, que talvez não tentou elaborar mais, mas sobre que desafios reais tem, mas para além dos desafios, como é que a Gandhi tem se distinguido de outros grupos ou de outras empresas de comunicação que não têm espaços de trabalho diversos como a Ganda tem. Se em termos de clientes, são clientes diferentes ou similares, se há clientes que preferem a Ganda em detrimento de outra, se sente que o produto que entrega é totalmente diferente de outra. Então, queria que talvez elaborasse um pouco em torno disso. E acho que sobre esse lado a Aurora também pode dizer. O Walter diz que não houve nada. Eu vou escrever a pergunta que terei para o Walter, visto que ele não tá a ouvir. Mas são esses dois pontos que eu tenho agora. Obrigada, Anésio. Muito boas perguntas. Eu vou começar pela última e depois eu vou para os desafios. A Ganda tem 3 anos, né? E foi uma surpresa a nossa recepção pelo mercado, porque a gente percebeu dois movimentos. Um movimento de empresas que já queriam contratar agências mais diversas e não encontravam. E então, esse movimento são de empresas, principalmente do terceiro setor, que trabalha com impacto social, e que eles queriam fazer uma comunicação mais inclusiva e diversa, então já havia desejo da pessoa consumidora, e ela não achava agências que faziam isso, o que era cansativo para eles, porque eles contratavam uma agência, a agência não entendia, tinha retrabalho, faziam campanhas preconceituosas sem perceber. Então, nesse cenário, a gente teve essas empresas que já trabalhavam com impacto social. Empresas que trabalham com impacto social, em geral, não têm muito dinheiro. Então, a gente começou a Ganda fazendo produtos por valores mais baratos, para a gente começar a ganhar portfólio, começar a ganhar experiência, né? Então, a Ganda, eu tenho uma trajetória de mais oportunidades e privilégios, porque eu morei com meus pais e não precisei pagar contas de casa, até os 28 anos, 29 anos. Então, por exemplo, eu tinha uma sócia na Ganda, e em qual ela precisou deixar de ser sócia da Ganda porque ela precisava pagar as contas. Então, eu vivi como fotógrafa freelancer, né? Fazendo bicos de fotografia, fazendo algumas fotografias. Isso me ajudava a eu ter uma renda, mas isso não era uma grande preocupação, porque no fim do dia eu tinha comida e eu tinha teto. Eu sei que nem todas as pessoas que empreendem têm essa oportunidade.
Então, isso fez eu conseguir fazer trabalhos por preços muito baixos para eu poder ganhar experiência, né? Então, esse foi um movimento. O segundo movimento foi quando a gente precisou trabalhar com empresas que pagassem melhor. As empresas que pagam melhor, em geral, não são empresas focadas no impacto social. São empresas comuns. Então, hoje a gente está em negociação para fazer um trabalho para a Ambev, que é uma empresa que vende cerveja, álcool, né? Bebidas alcoólicas, que é inclusive uma das empresas que mais fatura no Brasil, uma empresa focada em bebidas alcoólicas. E, então, hoje a gente está em negociação com essa empresa, e essa empresa já tem uma agência. Ela já tem uma agência grande. Então, como é que a gente está se aproximando dessas empresas que têm mais dinheiro, mas que já têm uma agência maior que a Ganda? A gente se aproxima do setor de impacto social. Então, o setor de impacto social, a gente está se aproximando dessas empresas, e o setor de impacto social fala para a gente, a agência tradicional não consegue entregar a sensibilidade que a gente precisa, precisamos de vocês. Então, isso é um pouquinho do como que a Ganda está posicionada no mercado. A gente se posiciona com empresas que têm desejo de contratar a Ganda, mas não tem tanto dinheiro, então a gente faz algumas parcerias, e isso foi o começo da instituição, conseguindo vender por valores mais baratos. E depois, hoje, a gente consegue se aproximar de empresas que têm mais dinheiro, mas não têm tanto propósito. Então, a gente se aproxima do setor de impacto social dessas empresas. E sobre os meus desafios, eu acho que eu trouxe um pouco disso, né? Eu tive essa oportunidade de só precisar pagar minhas contas de casa aos 28 anos. Eu gero renda desde os 18. Eu comprei todo o meu equipamento fotográfico através de trabalhos que eu fiz, né? Porque apesar de ter essa oportunidade, eu não venho de uma família rica, venho de uma família um pouco mais mediana aqui no Brasil. Então, eram pais que entendiam que eu tinha um sonho, mas que eles não tinham como aportar financeiramente no meu sonho. Então, eu comprei a minha câmera, comprei meu computador, comprei meus espaços, mas eu tive um lugar de privilégio, porque o dinheiro que eu comprei esses equipamentos, eu não estava precisando pagar comida ou pagar um teto. Então, dos meus desafios reais no processo como pessoa empreendedora, eu acho que o primeiro foi me entender como pessoa empreendedora, como eu trouxe a trajetória da autoestima empreendedora. Eu estudei em escola pública, mas eu consegui fazer uma universidade. Então, eu tive essa questão de ter esse aparato, de estudo, né? Fazer ensino superior, que não é a realidade de outras pessoas. Mas o que eu achei que foi muito importante para mim de desafio foi eu acreditar que eu poderia fazer e ter aprendizados e pessoas mentoras, pessoas consultoras. Então, eu fui apadrinhada por algumas pessoas. Então, a cada curso que eu fazia, inclusive cursos gratuitos, aqui no Brasil tem uma instituição chamada Sebrae, que oferece cursos gratuitos de empreendedorismo e para empreender. Então, eu fiz muito curso gratuito no Sebrae, e lá eu fui conhecendo professores que eu convidava para ser meus mentores, né? Lideranças ou padrinhos, um pouco de coach, né, consultores, eu não sei exatamente qual a palavra que vocês usam aí no Moçambique, mas aqui no Brasil a gente usa mentoria, pessoas que orientam a gente. Então, essas pessoas, elas foram muito importantes me apadrinhar, porque elas foram me ajudando a tomar melhores decisões. Não é que elas abriram portas para mim, mas elas me ajudaram a conseguir andar mais rápido. Tipo, e fazer uma empresa, eu não estou fazendo a primeira agência do Brasil. Eu não estou fazendo a primeira empresa a trabalhar com pessoas queer do mundo. Tem pessoas que já fizeram isso, que já aprenderam. Então, o objetivo de ter pessoas mentoras é não errar em coisas que outras pessoas poderiam já estar me dizendo. Então, assim, eu tive muitos erros, eu tive vontade de desistir, eu tive muitas outras coisas, mas ter essas pessoas dizendo assim, respira, é normal. Essa semana mesmo, aconteceu um erro na minha agência, e eu fiquei muito desesperada. Então, eu fui falar com essa pessoa e ela falou assim, Bruna, isso é normal. Outras agências também erram isso. O cliente sabe que isso é um erro, mas quem nunca errou isso? Eu estava me achando a pior pessoa do mundo. Até ouvir de uma pessoa que outras pessoas também cometem esse mesmo erro, que eu tenho que levantar a cabeça e continuar. Então, esses são um pouquinho dos maiores desafios que eu trago como eu sou empreendedora. Gostei muito da sua pergunta, Nésio. Vou adicionar na nossa próxima palestra e vou pensar com mais cuidado, porque acaba que a gente tem um pouco de problema de memória, né? Quando a gente acaba passando por alguns desafios, a gente acaba esquecendo de alguns que a gente passou, porque a gente olha para os seguintes. Então, hoje eu posso dizer vários desafios que eu tenho como líder de uma empresa, de agência,
Mas alguns desafios que eu passei mais nova, eu acho que eu não mapeei. Então, eu vou mapear, eu posso passar depois por escrito para Lionel e ele repassa para você. É, e eu sei que dentro da instituição da vida brasileira, eu não sou a pessoa que eu tenho mais privilégio, mas também eu não estou a pessoa com menos privilégio. Então, acaba que eu não trago tanto isso por eu achar que tem outras trajetórias mais relevantes que a minha. Mas ainda assim, na Ganda a gente fala que toda voz é importante. Então, vocês saberem do meu caminho também é importante. Então, eu vou ajustar a nossa palestra para a próxima apresentação e espero ter respondido. Não sei se a Aurorita quer complementar alguma coisa sobre os desafios da empresa e tudo mais. Muito É, obrigado. É, eu tenho uma pergunta aqui. É, a Aurora ou a Bruna podem responder nesse caso, né? É, a minha pergunta nesse caso vai sobre o que a fala de empresas que fazem propagandas preconceituosas e acabam procurando, tipo, algumas procuraram a Ganda porque as outras agências não conseguiam entregar o que eles, na verdade, a mensagem que eles queriam passar. A minha pergunta seria, como é que nós podemos evitar, como é que a Ganda tem evitado se aliar a empresas que querem fazer o pinkwashing, nesse caso? E como é que vocês identificam, e como é que as empresas que querem ser aliadas podem se posicionar de fato? Não sei se conseguiu perceber a minha pergunta. Consegui sim. Eu só queria saber se a Aurora queria complementar um pouquinho sobre a fala anterior antes de eu responder essa. não, perfeito. Eu acho que eu posso iniciar essa, Bru, e se dar essa conclusão, porque eu acho que a gente tem duas visões complementares, né? Na Ganda eu trago enquanto pessoa diretora criativa e gestora de projetos de visibilidade, e Bruna está muito mais nesse lugar da diretora, né, da CEO, que lida mais diretamente com os clientes, assim. Então, nosso processo acaba atingindo em etapas diferentes, né? Os clientes primeiro chegam a Bruna, depois Bruna chega a mim, eu devolvo para a Bruna devolve para os clientes, e aí a gente começa a fazer esse ciclo. A gente tem muito o cuidado de pesquisar a história do cliente que a gente está se envolvendo, justamente para que a gente, como a gente é uma agência, né, que trabalha com inclusão e diversidade, a gente não pode manchar a nossa história com a história de um cliente que acabou em algum momento fazendo mal para a comunidade, né, na sua comunicação ou enfim dentro da sua trajetória enquanto empresas, e querer buscar a Ganda para limpar, né, para passar esse pano limpo na sua história. A história fica marcada, né? Os clientes que passaram por esse preconceito, por essa comunicação preconceituosa, vão lembrar para sempre do que essa empresa fez. Então, a gente tem esse cuidado de justamente fazer essa pesquisa da história do cliente e entender se a gente pode ou não, ou pode sim ou não trabalhar com esse cliente nesse entendimento, né, de trazer uma nova perspectiva e um novo olhar é, nesse cuidado. Justamente por nós sermos uma empresa que tem pessoas LGBTQIAPN+, na fundação e no dia a dia, a gente entende que a gente também precisa se sentir confortável com o que a gente faz. Então, por exemplo, tem clientes que abordam temáticas que um de nós talvez não tenha tanta propriedade, ou outra pessoa tenha mais propriedade, então a gente vai sempre ajustando para entender quem melhor pode abraçar esse projeto, ou quem melhor pode abraçar esse cliente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um projeto voltado para pessoas LGBTQIA+, ou voltado para pessoas trans, como é o Ganda Move, que o Bruno apresentou, naturalmente eu estarei mais à frente porque eu sou uma pessoa trans e posso falar um pouco mais da minha comunidade, né? E que posso trazer a perspectiva da minha comunidade para que outras pessoas da minha comunidade também se sintam acolhidas. Então, há esse cuidado, primeiro, de pesquisa da história do cliente, para a gente saber se houve algum problema, o quanto isso afetou a comunicação desse cliente, ou o quanto isso afetou a nossa comunidade. A gente faz uma avaliação interna para entender se é possível a Ganda trabalhar nesse projeto ou não. Então, entender se vai ser negativo, né, tanto para a comunicação do cliente ou para a nossa comunicação, para o nosso desenvolvimento enquanto empresa, mas a gente também tem esse cuidado de sugerir melhorias para esses projetos e para esses clientes, né?
A gente tem muito um olhar, principalmente com a Ganda Move, que é esse olhar mais de inclusão, né? Esse trabalho direto de inclusão que a gente faz, de sugerir melhorias para os projetos que a gente faz. Felizmente, a maioria dos clientes com quem a gente trabalha já tem um olhar cuidadoso, né, sobre inclusão e diversidade, mas a gente sempre sugere melhorias do que pode ser melhor acolhido pelo cliente, ou, enfim, pela comunicação que esse produto está sendo aplicada, né? Então, a Ganda sempre traz esse olhar de sugerir o que pode melhorar, justamente para a gente não ter essa comunicação que trabalha com pinkwash, por exemplo, que trabalha com greenwash também, já que a gente também está falando sobre questões ambientais nesse momento, né? A Ganda tem falado muito sobre isso. Então, há sempre esse cuidado de primeiro pesquisar a história do cliente, depois entender como a Ganda pode atuar ou não, e sempre sugerir melhorias, né, que podem servir para, enfim, não continuar causando esses danos na nossa comunidade, também na comunicação do cliente e da Ganda. Acho que a Bruna pode trazer também um pouquinho mais dessa perspectiva de entender como acontece esse contato com os clientes. Na Muito verdade, obrigado, Aurora. Muito obrigado, Bruna. Estamos eu com acho pouco tempo. Estamos com pouco tempo. Sim, Bruna. Estamos com pouco tempo. Podia passar um pouco só para o Walter. Depois voltamos. Eu estou a ver aqui. Vamos ter que marcar mais uma hora para a conversa. Temos muito mesmo que trocar. Para o Walter, tenho uma pergunta para ele, né? Nesse caso, nem a minha pergunta, a pergunta é do Anésio, para o Walter. Queria saber, a Anésio queria saber se, né? Se tem tentado envolver pessoas da comunidade LGBT em seus negócios, e se consegue atrair clientes que se identifiquem com a causa ou não, e se a sua orientação sexual influencia para atrair clientes. Não sei se conseguiu ouvir, estas são três perguntas. Oi, Se tem Lionel. tentado envolver. Sim, percebi. A rede não está lá muito boa. Por acaso, nós em Moçambique temos uma particularidade que se calhar ainda não está muito visível ou ainda não é muito ouvida. Nós, da comunidade, nós vamos onde nos sentimos seguros. E onde tem alguém da comunidade, é lá onde nos sentimos seguros. Então é como se fosse um imã que acaba chamando como se diz, todos os metais para aquele imã. Então, sim, envolvendo pessoas da comunidade como funcionários, atrai sim clientes e não só pessoas da comunidade, assim como algumas mulheres, né? Ou algumas pessoas também com mentalidade mais abertas se identificam muito com a comunidade e se sentem seguras. Por acaso, hoje mesmo eu tive uma cliente que do nada me ligou e me fez essa questão, porque eu no Google Maps e no Google mesmo, coloquei lá o meu salão e coloquei essa particularidade de que é seguro para a comunidade LGBT. Então é a primeira, como se diz? É o primeiro parágrafo que vem ali para depois a dizer que tem estacionamentos e que mesmo pessoas com carrinho de roda, whatever, podem lá estar. Sim, é uma estratégia também que eu por acaso uso porque eu já tive dois funcionários que são da comunidade, que é uma mulher trans, né? E um gay, por assim dizer, não sei se diz. Por acaso ajudou naquilo que é a atração de clientes, porque muitas mulheres se sentem seguras, e não só também as pessoas da comunidade sentem-se seguras com isso. E dizer que pronto, que se todos, por exemplo, todas as empresas, se fizessem isso, só tendem a lucrar com isso e não achar que aquilo será prejudicial. E o nosso, acho não, tenho certeza que comunicação é o maior segredo e saber como comunicar. Eu tenho usado aquilo que é a fraqueza para poder comunicar. Obrigado, Walter. Bell levantou a mão. Dalcumbi. Boa tarde. Percebi que Seja disse que bem-vindo. temos. Muito obrigado, muito obrigado. Percebi que disse que já temos pouco tempo, mas eu tinha uma questão particular para a Ganda. Visto que
disseram que acho que a empresa tem 3 anos e por aí. Eu gostaria de saber como é que foi o processo para a edificação dessa empresa, porque parece que uma das fundadoras estava a dizer que vem de uma família mais humilde e não havia possibilidade em termos da família ajudar nos seus sonhos para que pudesse chegar onde está a chegar e para onde quer ir. Como é que foi feita esta construção de caminho até o estabelecimento da empresa, a inclusão do pessoal e e tenho uma outra questão. As pessoas da comunidade que trabalham nesta empresa são pessoas que têm alguma qualificação, são pessoas que têm algum nível acadêmico, têm alguma experiência profissional, ou vocês também, por mais que a pessoa, normalmente as empresas pedem qualificações eh, nível superior para que possam trabalhar em alguns setores, se a empresa também investe em incremento de capacidades para essas pessoas, para que simplesmente não possamos perder um talento porque, por exemplo, não tem um nível superior, mas tem uma grande experiência, ou é uma pessoa que mostra que tem skills, que tem habilidades que podem agregar algum valor à empresa. Obrigado. É, Obrigado eu, delas, Bruna. Aurora, essa é para vocês. eu, antes de fazer a Ganda, a agência de comunicação, eu tinha um projeto social que trabalhava com pessoas com câncer. E foi a partir desse projeto social que eu trabalhava com pessoas com câncer que eu comecei a me envolver mais com empreendedorismo. Nesse projeto com pessoas com câncer foi quando eu conheci Rayane, que era outra pessoa de comunicação, sócia da empresa, e juntas a gente decidiu começar a empresa de fazer comunicação. A empresa ela decide começar em começo de 2020, em março de 2020 a gente tem a pandemia do Covid. Então a gente começa, a Rayane fica com a gente até abril de 2021, mas depois de um ano, com as questões do Covid e o impacto na renda da família dela, ela precisa tomar outras decisões e ir para outras instituições. Quando a gente fala de trabalhar com uma empresa com políticas afirmativas de mulheres e pessoas LGBTQIAP+, a gente precisa entender qual é o momento que a sua empresa está. Porque a gente existe um mercado que exige um resultado de conteúdos, qualidade de conteúdos, e que só vai te dar dinheiro, ou seja, fazer uma venda, só vai contratar o seu produto se ele tiver qualidade. Do outro lado, a gente tem pessoas, mulheres, pessoas LGBTs e tudo mais, que nem sempre têm oportunidades para entregar conteúdos de qualidade. Então, a Ganda, no começo da instituição, a gente até começou a trabalhar com pessoas e tentou qualificá-la elas para trabalhar conosco. Só que a gente esbarrou no simples fato que a gente não tem dinheiro para capacitar essas pessoas. A gente precisava vender para poder ter dinheiro para poder capacitar. Então, a Ganda, ela decide fazer um planejamento a longo prazo, em que a gente começa a entender as etapas e o momento da instituição. Então, hoje, a etapa e o momento da instituição é que a gente precisa contratar mulheres e pessoas LGBTs já qualificadas. São pessoas que não encontram no espaço do mercado de trabalho por preconceito e não por falta de qualificação, e que dentro da nossa instituição ela arruma trabalho para trabalhar conosco. Nem todas as pessoas têm esse curso superior, mas todas as pessoas têm algum curso. Elas são qualificadas e não pela nossa empresa. Quando a gente cria o Ganda Move, é um pedaço de a gente tentar começar a andar para esse lugar de qualificar pessoas, mas entendendo ainda que a nossa empresa não tem esse tamanho. A Ganda hoje tem 4 pessoas. A gente fala que é uma pequena agência que atende grandes empresas. Então, nós somos 4 pessoas, a gente está indo para a 5ª pessoa de contratação. A gente trabalha com muitas pessoas, uma rede de pessoas freelancers, pessoas que entram para o projeto e saem para o projeto, justamente porque a gente ainda não tem sustentabilidade financeira para manter mais pessoas. Então, hoje a Ganda atende pessoas já qualificadas. Eu tenho outra reunião em 1 minuto. Eu vou precisar sair, estava só sinalizando aqui também. Mas eu espero que a pergunta tenha sido contemplada. Lionel, tem o meu contato, a Nézio também tem o meu contato. Caso queira me adicionar no LinkedIn, no Instagram, ou mandar alguma dúvida, estou super disponível. Porque, como eu falei para vocês, eu só cheguei até aqui porque muitas pessoas mentoras com mais experiência compartilharam experiência comigo. Então, eu estou super disponível para compartilhar experiências com vocês. E aí, eu queria pedir também, se for possível,
da gente fazer uma foto, né? Uma foto online, assim, se depois, antes do finalizar, quem puder abrir a câmera, porque para a gente esse encontro está sendo histórico, né? A gente está falando com pessoas de outro país, e então para a gente é muito importante esse convite também. Aí, quando quiser, Leonel, Muito, você faz a foto muito agora, faz obrigado. depois, não tem problema. Eu acho que como tens de ir para a tua reunião, acho que podemos fazer a foto. Não sei se todos são confortáveis. Para quem estiver confortável. E muito obrigado, Bruna, por ter participado. Acho que podemos. Vou fazer a foto agora, sorriso. Perfeito. Eita, chegou outra pessoa. Eita, abriu várias Ah, câmeras. Pode chegou. ir, gente. Anésio, Quanto mais volta. gente, melhor. Um, Eu dois, estou três. Albino fazendo, também só pode queria voltar. Perfeito. Muito obrigada para quem abriu a câmera. Eu sei que nem sempre a gente quer aparecer na foto, mas foi muito legal. Muito Vou obrigado, sair. Bruna. Foi mesmo muito importante ter aqui. Espero ter-te de novo nas próximas lives. Anel, Espero preciso contar dizer contigo mesmo. uma coisa, Bruna. Sim, 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 Anésio, pode. Bruna, nós temos organizado conferência sobre empoderamento econômico LGBT em Moçambique e este ano organizamos a primeira e próximo ano, em julho, vamos organizar a segunda. Já estamos neste processo em julho e será sobre questões de acesso à tecnologia, inteligência artificial e digitalização da economia LGBT. Então, vamos lançar uma chamada e vamos partilhar. E se for algo que pode estar em Moçambique, seria bem, bem nice. Seria muito bom. Quando Bruna, como a Aurora, seria muito bom vos ter aqui para a nossa conferência. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Aurora. Muito obrigado, Walter. Obrigado, Anésio. Obrigado, Del. Obrigado, Zarate. Obrigado, Albino, Juca, Gilberto, por terem acompanhado. Espero que sigam as nossas páginas, Empreender com Orgulho, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Estamos lá. E muito obrigado mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Prazer e parabéns pelo Tchau, trabalho. tchau.